Olá, meu amigo, minha amiga, meus votos de muita paz. Esse é o estudo do Evangelho da Federação Espírita do Estado do Espírito Santo. Estamos estudando o Evangelho segundo São João. Queremos manter contato diretamente com o texto bíblico e o nosso objetivo é compreendê-lo pela análise dos versículos à luz do Espiritismo. Hoje, prosseguindo o estudo do capítulo 14, vamos analisar os versículos de 18 a 23. Nessa passagem, Jesus informa que seu contato com os discípulos não seria interrompido pela sua morte. E ensina o que é preciso fazer para sentir a sua presença. Saber isso é muito importante, porque a informação é válida para os discípulos de todos os tempos. Então, acompanhe conosco esse estudo. A passagem bíblica diz o seguinte: não vos deixarei órfãos, voltarei para vós. Ainda um pouco e o mundo não me verá mais, mas vós me vereis, porque eu vivo e vós vivereis. Naquele dia conhecereis que estou em meu Pai, e vós em mim, e eu em vós. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. E aquele que me ama será amado pelo meu Pai. E eu o amarei e me manifestarei a ele. Disse-lhe Judas, não o Iscariotes: Senhor, de onde vem que te hás de manifestar a nós e não ao mundo? Jesus respondeu e disse-lhe: se alguém me ama, guardará a minha palavra, e meu Pai o amará, e viremos para ele, e faremos nele morada. Então, essa conversa é o prolongamento da conversa que Jesus teve com os discípulos na véspera da Páscoa, aquela Páscoa em que ele foi crucificado. Isso acontece em Jerusalém e todo o objetivo de Jesus é orientar os discípulos para que eles tenham força de enfrentar o que viria a seguir, porque eles teriam que dar sequência à propaganda da Boa Nova, a instalação dessa mensagem no mundo. Então Jesus se preocupa em orientar. Então a gente observa a expressão não vos deixarei órfãos, que pode ser equiparada a outras expressões de carinho que são usadas por Jesus em relação aos seus discípulos, quando os chama de meus filhinhos também. Então é uma expressão carinhosa que Jesus tenta externar todo o seu amor àqueles discípulos, extensivo aos discípulos de todos os tempos que viriam. Então, ao falar de Judas, João tem o cuidado de especificar que não é o Judas Iscariotes. Então, ele especifica que é o outro Judas, e a gente sabe que existe também a figura bíblica de Judas Tadeu. Judas Tadeu, irmão de Tiago Menor. Esse Tiago Menor, em muitas passagens, ele é chamado irmão do Senhor. Mas porque tanto Judas Tadeu quanto Tiago Menor eram filhos de Alfeu e Maria Cleofas, e eles eram primos de Jesus. O Judas Tadeu foi martirizado na Pérsia, onde ele foi pregar o Evangelho por ter se recusado a prestar culto à deusa Diana. Então ele foi morto a machadadas, imagine só. Foi ele que fez essa pergunta a Jesus sobre os motivos por que ele não se manifestaria ao povo. Carlos Torres Pastorino, na sua coleção Sabedoria do Evangelho, ele vai comentar uma coisa interessante. Ele diz que essa comunicação, essa fala, não é da personagem de Jesus, é a fala do próprio Cristo, é a individualidade imortal que está falando para os discípulos, dizendo que não os deixaria órfãos. Ia passar pelo episódio da morte da personalidade, né? Jesus
morreu na cruz, evidentemente, mas o Cristo, a individualidade é imortal, então ele não mais se manifestaria no corpo de Jesus. Então, o que ele explica claramente, que para nós fica evidente com as chaves que o Espiritismo nos traz, é que ele vai desencarnar, então o mundo não mais o verá, porque o mundo está ligado no imediatismo da vida terrena, então só vai considerar a personalidade que morreu, aquele corpo morreu. Então, ele explica claramente, os discípulos o verão porque ele continuará a manifestar-se a eles. E a mensagem se estende a todos os que viriam no futuro, porque ele afirma que todo aquele que praticar seus mandamentos revelará que o ama, e por isso terá sua manifestação em si mesmo. Não é a manifestação de uma presença física, é a manifestação através das irradiações que são ilimitadas. Nós irradiamos, todos os espíritos irradiam, não há limites para as irradiações de Jesus. Ele abrange todo o nosso mundo na sua irradiação amorosa, e quem entra na sintonia é quem efetivamente está conectado ao seu ensino e colocando em prática os seus ensinos. Então, nós temos comentários de Emmanuel muito interessantes a respeito de versículos dessa passagem. Por exemplo, o versículo 21, Emmanuel comenta num texto que foi publicado na revista Reformador em março de 1963. E depois também ele foi publicado no Livro da Esperança, no capítulo 71. Então, nesse texto, ele comenta o versículo 21, que diz o seguinte: aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. E aquele que me ama será amado de meu Pai. E eu o amarei e me manifestarei a ele. Então, Emmanuel, quando comenta a respeito desse versículo, ele disse que a espiritualidade superior, ela não se compadece com insulamento, com isolamento, não. Há uma relação entre todos, e o processo é de sintonia. Ele vai comentar várias coisas relacionadas à vida das pessoas no mundo material, comentando que todos somos chamados à edificação do progresso, com o dever de melhorarmos, colaborando na melhoria dos que nos cercam. Essa coisa do conjunto, que ninguém vai evoluir sozinho. Nós vamos ter que nos melhorarmos, mas contribuirmos para que o contexto também seja melhorado, aqueles com quem nos relacionamos. Aí tem uma parte desse texto que eu acho tão interessante, ele diz assim: justo assim possas deter um diploma acadêmico, retendo prerrogativas de trabalho pela competência adquirida. No entanto, será crueldade nada fazer para que o próximo se desvencilhe da ignorância. Natural, desfrutes residência dotada de todos os recursos que te garantam a euforia pessoal, mas é contrário à razão te endeuses dentro dela sem qualquer esforço para que os menos favorecidos disponham de abrigo conveniente. Compreensível, guarneças a própria mesa com iguarias primorosas que te satisfaçam a dieta exigente. Entretanto, é absurdo esperares que a fome alheia te bata a porta. Perfeitamente normal que te vistas segundo os figurinos do tempo, manejando as peças de roupa que suponhas aconselháveis à própria apresentação. Contudo, é estranho confiar vestuário em desuso ao domínio da traça, desconsiderando a nudez dos que tremem de frio. Então, o que Emmanuel está dizendo? Apoiamos o bem para que o bem nos apoie. É preciso estender aos semelhantes os bens que nos felicitam. Então, ele lembra sempre que os discípulos de Jesus precisam ter essa visão de solidariedade.
Felicidade sozinha será de certo egoísmo consagrado, diz ele. Toda vez que dividimos a própria felicidade com os outros, devidamente aumentada, retorna dos outros ao nosso coração, multiplicando a felicidade verdadeira dentro de nós. Então veja que comentário precioso esse de Emmanuel. E o versículo 22, ele comenta na lição Basta Pouco, a lição 134 do livro Caminho, Verdade e Vida. Toda essa produção psicográfica é pela mediunidade de Francisco Cândido Xavier, o Livro da Esperança, as Mensagens Reformador, o livro Caminho, Verdade e Vida, todos Chico psicografou. E Emmanuel é o Espírito que dita a mensagem. Então nessa Basta Pouco, ele comenta aquele versículo 22 que é assim: disse-lhe Judas, não o Iscariotes, Senhor, de onde vem que te has de manifestar a nós e não ao mundo? E Emmanuel interpreta da seguinte maneira: um dos fatos mais surpreendentes do cristianismo é a posição escolhida pelo Salvador a fim de anunciar as verdades eternas. Não aparece Jesus em decretos sensacionais, em troféus revolucionários ou em situações de domínio. Chega em paz, a manjedoura simples, exemplifica o trabalho, conversa com alguns homens obscuros de uma aldeola singela e só com isso prepara a transformação da humanidade inteira. Para o mundo inferior, todavia, a pergunta de Tadeu ainda é plena de atualidade. As criaturas vulgares só entendem os que se impõem aos demais, ainda que para isso sejam compelidas a ouvir sentenças tirânicas, proferidas em tribunas sanguinolentas. Apenas compreendem espetáculos que ferem a visão e gestos teatrais dos que dominam por um dia para sofrerem amanhã o mesmo processo transformador imposto ao mundo transitório ao qual se dirige. Jesus, todavia, fala à alma imortal. Por esse motivo, suas revelações nunca morrem. Além disso, provou não ser necessária a evidência social ou econômica para o serviço de utilidade a Deus, demonstrando ainda não ser para isso indispensável a cidade com suas arregimentações e recursos faustosos. Bastarão os princípios edificantes e simples, uma aldeota sem nome e alguns poucos amigos. O portador da boa vontade sabe que foi esse o material com que o Cristo iniciou a remodelação da vida terrestre. E nós somos convidados a participar dessa tarefa, dessa grande seara, e possamos nos preparar para vivenciar na prática os ensinamentos do Cristo, porque estaremos na condição de discípulos dele, percebendo a sua presença em nós, atuando através de nós. Então, ficamos por aqui hoje, mas voltaremos numa próxima oportunidade, se Deus quiser. Até lá!